Você sabia que em toda a história da humanidade, domesticamos de fato menos de 15 espécies de animais? Isso significa que enquanto milhares de bichos selvagens foram caçados, levados para palácios, fazendas e até zoológicos com a esperança de se tornarem úteis, apenas um punhado aceitou a convivência conosco a ponto de mudar geneticamente e se transformar em parceiro. E é aí que vem o choque. Zebras, hienas e búfalos já foram alvo de inúmeras tentativas, mas nenhuma funcionou. Por quê? Se cavalos puxaram impérios e vacas alimentaram nações, por que seus primos mais próximos nunca se renderam ao controle humano? Essa é a primeira pergunta que abre uma longa lista de respostas desconfortáveis, porque mostra que não somos nós que escolhemos quais animais se tornam aliados, mas eles que permitem ou não a aproximação. Nos registros do Império Romano, há relatos de que generais tentaram usar zebras como cavalos de guerra, seduzidos pela velocidade e resistência delas. O resultado foi um desastre. Elas mordiam, chutavam e não aceitavam sela nem comando. Séculos depois, exploradores e colonizadores na África repetiram o erro com búfalos, que em vez de se submeterem, reagiam com ataques fatais, chegando a ser conhecidos como a morte de caçadores pelo número de vítimas que faziam. Em zoológicos reais da Europa medieval, hienas eram exibidas como troféus exóticos e algumas foram forçadas a interagir com pessoas, mas nunca obedeceram como cães, apenas esperavam o momento de atacar. Todas essas histórias mostram que não se trata de falta de insistência. O ser humano já tentou domesticar praticamente tudo que poderia trazer algum benefício, do mais dócil ao mais agressivo. O que poucas pessoas percebem é que o fracasso constante com esses animais não está na falta de inteligência ou na brutalidade deles, mas em regras invisíveis da natureza, que definem quem pode se tornar parte da nossa vida cotidiana e quem vai continuar selvagem para sempre. Quando falamos em domesticação, a maioria das pessoas imagina que basta capturar um animal selvagem, dar comida, carinho ou treinamento, e pronto, ele se torna domesticado. Só que isso é apenas amansar ou adestrar, e isso pode acontecer em casos individuais, mas não muda a espécie como um todo. A domesticação verdadeira é um processo muito mais profundo e lento, que envolve não apenas comportamento, mas também genética. Ela acontece quando, ao longo de gerações, o ser humano seleciona os indivíduos mais dóceis, mais adaptáveis e com características úteis para sua sobrevivência. Esses indivíduos passam a se reproduzir entre si, transmitindo essas qualidades aos descendentes, até que depois de séculos, o animal já não é mais o mesmo que existia na natureza. Foi assim que o lobo, caçador implacável e desconfiado, acabou dando origem ao cachorro, que aceita ordens humanas, se apega aos donos e se reproduz tranquilamente em cativeiro. O mesmo aconteceu com o auroch, uma espécie de boi selvagem agressivo e de difícil controle, que após séculos de seleção, deu origem ao gado que povoa fazendas no mundo inteiro. Mas nem todo animal tem esse potencial, porque a domesticação exige um pacote muito específico de condições. Para começar, a dieta precisa ser flexível e não depender de alimentos raros. Animais que comem só bambu, por exemplo, como os pandas, são inviáveis. Outro ponto é o crescimento rápido, já que espécies que levam décadas para atingir a maturidade não trazem benefício prático. Também é necessário que consigam se reproduzir em cativeiro, sem rituais ou condições ambientais extremamente específicas. Além disso, precisam ter uma hierarquia social clara, de preferência com líderes, porque isso facilita que o humano assuma o papel de comando. E talvez o mais importante, precisam ter um temperamento relativamente calmo, tolerante à proximidade e ao toque. Sem isso, qualquer tentativa resulta em ataques constantes. É exatamente por essa razão que tigres podem ser criados por humanos isoladamente e até responder a comandos, mas nunca se tornam uma espécie domesticada. Eles permanecem perigosos, imprevisíveis e incapazes de transmitir docilidade a seus descendentes, mostrando que amansar não é o mesmo que domesticar. Quando olhamos para alguns animais,
A primeira impressão é de que poderiam facilmente ocupar o mesmo lugar que cavalos, cães ou vacas. Mas a realidade mostra o contrário, e os exemplos são inúmeros. As zebras, por exemplo, são confundidas visualmente com cavalos, mas o temperamento é totalmente diferente. Elas possuem um instinto de defesa extremamente forte. Atacam com mordidas violentas, dão coices fatais e jamais se habituam ao contato humano, mesmo quando criadas desde filhotes. Esse comportamento explosivo já frustrou impérios inteiros que tentaram usá-las como montaria ou animais de carga, e só serviu para provar que o risco é maior do que qualquer benefício. Outro caso impressionante é o dos búfalos africanos, que matam mais pessoas no continente do que leões, justamente porque são considerados imprevisíveis, atacando sem aviso e até retornando para terminar uma investida depois de parecerem recuar. Diferente do gado comum, que aceita a liderança humana e pode ser controlado em rebanhos, os búfalos mantêm uma natureza caótica e hostil, tornando impossível a criação em grande escala. Os guepardos, felinos famosos por sua velocidade, até podem ser amansados individualmente, principalmente se capturados muito jovens. Mas o problema surge no momento em que se tenta transformar isso em domesticação. Eles têm baixa taxa de reprodução em cativeiro, precisam de territórios vastos para manter a saúde física e mental e não aceitam confinamento por muito tempo sem apresentar sinais de estresse. Por isso, em vez de se multiplicarem sob cuidados humanos, acabam definhando, provando que um animal pode ser dócil e ainda assim impossível de domesticar. Até mesmo os ursos que aparecem em circos há séculos carregam essa limitação. Apesar de treináveis para números de espetáculo, eles mantêm um metabolismo que exige quantidades enormes de alimento, hibernam de forma que foge ao controle humano e possuem instintos territoriais e agressivos que tornam qualquer convivência de risco. Todos esses exemplos revelam que a questão não é apenas a força física ou a ferocidade aparente. Os fatores que inviabilizam a domesticação estão em detalhes muitas vezes invisíveis à primeira vista, como a fertilidade em cativeiro, a velocidade de crescimento, a necessidade de espaço vital e até a estrutura social da espécie. É a soma desses elementos que decide se um animal pode ser parte da nossa vida cotidiana, ou se continuará para sempre do lado selvagem da natureza. No fim de tudo, o que fica mais impressionante é perceber como a lista de animais realmente domesticados ao longo da história humana é incrivelmente curta. Menos de 15 espécies no total aceitaram esse pacto de convivência e transformaram não só a si mesmas, mas também a trajetória de toda a nossa civilização. Isso significa que praticamente toda a base da agricultura, da pecuária, da locomoção e até da guerra dependeu desse pequeno grupo que incluiu cavalos, vacas, cabras, ovelhas, porcos, galinhas e, claro, cães. Se hoje falamos em impérios que se expandiram por continentes inteiros, isso só foi possível porque cavalos aceitaram viver sob nosso comando e puxaram exércitos, permitindo que fronteiras se movessem mais rápido do que jamais haviam se movido antes. Se populações conseguiram crescer e se manter estáveis, foi porque vacas e cabras forneceram carne, leite e couro de forma previsível. Se comunidades sobreviveram em ambientes hostis, foi porque cães guardaram casas, caçaram ao nosso lado e serviram de alerta contra perigos noturnos. Agora, imagine o contrário. Se zebras tivessem sido domesticadas, talvez a história africana tivesse tomado outro rumo, com sociedades capazes de percorrer grandes distâncias em velocidade e dominar territórios vastos. Se búfalos africanos tivessem se tornado gado, a pecuária no continente poderia ter sido uma das mais produtivas do mundo. Se guepardos tivessem aceitado a reprodução em cativeiro, talvez fossem usados como caçadores oficiais em vez de cães, mudando até mesmo a forma como os humanos se relacionaram com o meio ambiente. Mas nada disso aconteceu, porque a natureza impôs barreiras que a nossa vontade não conseguiu derrubar. A verdade é que, apesar de toda a tecnologia, do avanço das armas e das técnicas de controle, o ser humano nunca teve poder absoluto sobre as espécies ao seu redor. A maioria dos animais simplesmente continuou selvagem, mantendo distância e lembrando constantemente que a domesticação não é uma conquista garantida, mas uma exceção rara.
Essa percepção muda a forma como entendemos o passado. A civilização humana inteira poderia ter seguido um caminho completamente diferente se algumas poucas espécies tivessem aceitado o convívio. E o fato de isso nunca ter acontecido mostra que a nossa supremacia não se construiu pela força, mas pela colaboração improvável com um grupo muito seleto de animais que, por razões biológicas e comportamentais, abriram a porta para viver conosco.